Então sejam bem-vindos, quem está nos visitando. Nós vamos para a terceira aula do livro de Salmos. Nós somos uma dupla de professores, eu e o Marcos. O Marcos deu a aula 1, a aula 2. Na verdade, eu e ele, na primeira aula, a gente trouxe uma introdução, um panorama geral. E ele seguiu no domingo passado com o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo, Estela, o livro 1. Uai, Estela. Eusair, 73 não, 41. 41. Olha lá, ó. 41. E hoje, nós vamos, pode passar para o próximo aí já. Nós vamos fazer uma análise psicoteológica. Hoje você vai aprender uma palavrinha nova, nós vamos entender como que essa dupla de aula vai funcionar, tá bom? Mas antes vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Obrigado pelo bom privilégio que nós temos de ter o domingo como o dia do Senhor, onde nós priorizamos a Sua casa. Estamos aqui abertos, disponíveis, alguns cansados, outros desgastados da semana, alguns tristes, outros animados, enfim. Mas em conjunto, em comum, temos o desejo de Te ouvir, Senhor. Por isso, humildemente, eu Te peço, vem sobre nós e fale aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como o Marcos apresentou na primeira aula, né? Opa, meu querido, pode vir. Obrigado. Como o Marcos apresentou na primeira aula, existe uma divisão didática dos livros de Salmos, né, que compõe 5 grandes livros. Livro 1, 2, 3, 4 e 5, e essa foi a minha pergunta, que existe uma métrica em termos de quando a quando vai o livro 1, livro 2, livro 3, 4 e 5 sucessivamente. Né? E a nossa divisão de aulas aqui, ela compõe uma aula com o Marcos introduzindo o livro de maneira mais teológica, estrutural, histórica, né? Você chuta preguiça, porque você vai aprender coisas novas, palavras novas, expressões novas, te estica teologicamente, e é intencional da nossa parte, né? E no domingo seguinte, nós então vamos desenvolver uma reflexão mais aplicada. Eu vou escolher normalmente 3 a 4 salmos do livro para a gente poder meditar juntos, né? E eu vou chamar isso de análise psicoteológica, você vai entender por quê, tá? Então sempre nós vamos desenvolver as aulas dentro deste campo dos livros. Então hoje a gente termina o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E aí, domingo que vem, o Marcos, ou melhor, daqui 2 domingos, né, Marcos? Porque domingo que vem já é ceia, né? Isso. Então nós temos hoje aula, domingo que vem ceia, no outro domingo Páscoa. Então, ou seja, daqui 3 domingos, nós voltamos com o Marcos com a aula do livro 2. E o que eu estou chamando de análise psicoteológica? Essa não é uma palavrinha que eu estou inventando naturalmente, né? Mas é uma expressão que fala, pode seguir, sobre uma compreensão do ser humano através da dimensão espiritual e psíquica. E psíquica aqui entenda-se por mente, emoções, né? Tem um pessoal muito joia no Brasil, chamado CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Eles desenvolveram, inclusive, essa Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia de estudo pela Sociedade Bíblica do Brasil, chamada Bíblia de Estudo Conselheira. E eles têm uma série de notas psicoteológicas dos textos bíblicos, né? É um pessoal sério, bíblico, mas, naturalmente, pela sua vocação, está no campo, né, da saúde, do comportamento, da mente, das emoções, né? Eles vão pensar uma espiritualidade, uma teologia, num diálogo com as questões da natureza humana. Não tem nada de heresia nisso, não é antibíblico. Pelo contrário, é uma maneira, inclusive, de digerir alguns princípios bíblicos aplicados na nossa rotina.
E essa é a minha proposta nas aulas que eu sigo depois do Marcos, né? Então eu seleciono alguns salmos para a gente pensar como aquilo que o salmista está apresentando para nós tem um prisma particular, expressando a personalidade do salmista, expressando um pouco as suas emoções, as suas relações humanas, as suas atitudes. E aí nós podemos, nesse movimento, compreender alguns princípios aplicados à sua realidade, certo? Para hoje, então, para o livro 1, eu selecionei 3 salmos básicos, tá? O salmo de número 6, o salmo de número 22 e o salmo de número 23. Né? Uma questão, né, importante para nós, na verdade uma curiosidade, né? Nós não falamos salmos de número 6, nós falamos salmo 6. O livro de salmos compõe 150 salmos. Quando você vai se referir a um salmo, você vai para o singular, tá? Então, Salmo 6, Salmo 22 e Salmo 23, ok? Como é que isso vai funcionar? Tá? Eu vou escolher, depois de escolhido o salmo aqui, nós vamos gerar um tema para aquele salmo. Tá? Então, cada um desses salmos vai ter um tema. Eu vou te situar no breve contexto que foi escrito, algo bem pontual, inclusive talvez com informações que o Marcos já apresentou na aula anterior, tá? E aí a gente vai para uma análise reflexiva daquilo que o salmista escreve, já desdobrando isso para a nossa realidade. O convite, irmãos, é para que você se lance no salmo, é para que você se projete nele, é isso mesmo. É você pegar suas questões, aquilo que você está vivendo, ou já viveu, e você desloque isso para aquilo que nós estamos lendo a partir do que o salmista apresenta. Você tem liberdade de fazer perguntas, entre um salmo e outro eu vou sempre dar essa abertura, tá? Ou alguma contribuição, ou algum tipo de comentário, tá bom? Vamos começar então com o Salmo 6, e o tema do Salmo 6 é a angústia profunda. Vamos entender a angústia do salmista no Salmo 6. E a gente sempre vai ler o Salmo na íntegra, tá? Salmo 6, um Salmo de Davi, diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Naturalmente, irmãos, nós não vamos esgotar um salmo, tá? É outro detalhe que eu queria trazer aqui. Eu vou selecionar alguns versículos, e a ideia dos 3 salmos é a gente compor uma narrativa que tenha uma composição, né, que ela tenha uma sequência que faça sentido ao final dessa aula. Então, escolher o Salmo 6, o 22 e o 23 vai trazer um significado aí para a aula de hoje. Começamos, então, falando de angústia profunda. E, naturalmente, o nome angústia profunda aqui, nós vamos daqui a pouco localizar, tem a ver com a escolha do salmista em se expressar com essas palavras aqui. Seguindo para o contexto, o
que a gente tem aqui? Se a gente volta nos livros de 1º e 2 Samuel, né, que é a narrativa que apresenta a história de Davi, se esse é um salmo de Davi, nós encontramos esse salmo ali nas imediações de 2 Samuel 12. O que a gente tem em 2 Samuel 12? Um momento extremamente desafiador para Davi. Né? Após cometer o seu pecado, bem clássico, conhecido de quem já leu a história de Davi, ele é repreendido por Natã, né? Ali no início do capítulo 12. Né? Batseba fica grávida, mas seu filho adoece. Ele nasce e fica doente. Uma doença bem grave, entre a vida e a morte por alguns dias, e aí a morte da criança. Tudo isso tem uma descrição detalhada no capítulo 12 de 2 Samuel. Então nós estamos falando aqui de um momento bem indigesto para a alma de Davi. Nós estamos falando de uma escolha, porque pecado é escolha. Isso para nós não há variação. Pecado não é uma expressão de que a carne é fraca simplesmente. A carne pode ser fraca de todo mundo, mas depois da carne fraca tem a escolha. Isso é fato, irmãos, no Antigo ou no Novo Testamento. Biblicamente, pecado é uma escolha. Houve uma escolha pelo pecado. Né? E a partir dessa escolha, há uma realidade, primeiro, de confronto do profeta, que vem até ele, traz toda uma história introdutória para sensibilizar Davi, e aí traz na sequência a verdade do que estava acontecendo, do que Deus mandou ele falar. Né? E aí, Davi, então, numa relação já bem próxima com Batseba, a partir do que aconteceu, ela dá à luz a um filho. E Davi, é claro isso, pelo texto, né? Ele se apega muito a essa criança, mesmo sendo um recém-nascido ali. Quer dizer, não era alguma coisa qualquer, ou um simples fato, mais um filho do rei, dentre as dezenas que ele já tinha. Não, é algo muito, muito próximo para ele. Existe uma relação de afeto, de proximidade. Né? E Davi, então, vai ser descrito no capítulo 12 de 2 Samuel, que ele, enquanto a criança estava viva, ele fica sem comer, e ele chora, e ele fica sem dormir, e ele clama, ele pede a Deus que cure a criança. Mas a criança não é curada. Assim como na minha vida e na sua, e aí já é o ponto que eu quero te chamar para projetar aqui. Existem questões, irmãos, e aí para além do pecado agora, né, a história de Davi envolve um pecado direto, mas tem questões da minha vida e na sua que está para além do pecado. É que nós vamos clamar, nós vamos chorar, nós vamos jejuar, nós vamos quase que, na nossa natureza humana, gerar uma troca com Deus mesmo. Deus não entra nessa, naturalmente. E nós não vamos ser respondidos. É desse contexto que Davi escreveu o Salmo 6. Vamos lá agora, preste atenção, por favor. Eu vou destacar algumas frases de Davi que eu acho interessante para a gente pensar um pouco como é que ele vai apresentando a alma dele. E por alma aqui, entenda-se as suas emoções, seus afetos, né? Aquilo que ele está tentando minimamente equilibrar e não está conseguindo. Né? Primeiro, uma expressão que é utilizada é: eu me sinto debilitado. O que é uma pessoa debilitada? Né? É uma pessoa que tem a sua autonomia comprometida. Nossa, está vindo ali um rapaz, está bem debilitado ele, quer dizer, não está conseguindo andar direito, precisa de ajuda. Davi vai escolher essa palavra para expressar a sua alma. A minha alma não está conseguindo caminhar sozinha. Eu me sinto, está difícil, não tem sustentação, a perna não dá conta, ela não responde. Está debilitado. O desgaste, o peso está tão grande que não é possível me locomover, não é possível existir de maneira natural
sem sentir no meu corpo o peso dessa angústia. Irmãos, vai ter momentos na minha vida, terão momentos na minha vida e na sua, que a nossa alma vai estar debilitada. Ossos abalados. Ossos. O que é o osso, né? Numa estrutura. Quando a gente estuda anatomia na faculdade, né? Normalmente começa-se pelos ossos. Depois vai desenvolvendo aí os outros aparelhos, né? os outros sistemas e tudo mais, né? Mas eu me lembro, né? Lá em 2004, quando eu fiz faculdade, e decorar todos aqueles ossos, todos. E aí, naturalmente, no meu contexto, perguntando, professor, mas para que isso, né? E eu me lembro de uma resposta dele, ele falou assim, se você não entender a estrutura do corpo humano, você não vai entender nada do corpo humano. O corpo humano, ele existe em pé e se locomove a partir dos ossos. Eu achei interessante ouvir isso, me lembro agora. E o Davi, então, vai dizer que esse lugar debilitado alcança ossos, ou seja, como ele olha para si, e ele vai pegar aquilo que é fundamental no seu corpo, para dizer, até aquilo que seria o básico do básico, já não está sustentando mais, os meus ossos estão abalados. Existe uma série de salmos que os ossos apresentam, eles aparecem, né? Na minha próxima aula a gente vai falar do 42, é um salmo muito clássico, né? Por que está batido a minha alma? É um salmo bem conhecido, virou canção e tudo, e é um bom salmo para a gente fazer uma análise psicoteológica, e ele fala de ossos lá de novo, você vai ver que ele vai falar, os meus ossos estão esmigalhados. Então ele vai fazendo uma análise interna da sua alma, e aí ele começa a expressar no corpo físico. Isso é interessantíssimo, irmãos, porque o seu corpo, o meu corpo, ele fala. O meu corpo e o seu corpo, ele vai ter uma expressão para além daquilo que seria puramente orgânico. Você vai ter muitas vezes na sua vida, e eu na minha vida, um sentimento semelhante a esse, né? Os meus ossos estão abalados, quer dizer, meu coração está apertado, quer dizer, os meus músculos estão doendo profundamente, né? O meu estômago está inquieto, né? A maneira como eu estou digerindo alguma coisa não está sendo possível de digerir. Isso literalmente, irmãos, mas expressando uma alma debilitada. Isso só faz sentido porque você não é somente uma expressão amontoada de células aí, tecidos. Você é corpo, alma e espírito, ou um ser biopsico, sócio-espiritual, que é a mesma coisa, nesse sentido para nós. E o salmista vai se expressando, usando elementos que a sua percepção alcança, debilitado, abalado, e aí ele chama a alma agora para a cena. A minha alma está profundamente. Eu quero que você grave essa expressão, e esse é o título, é angústia profunda. Profundamente. Quantos aqui já quase morreram afogados? Levanta a mão. Quase mesmo. Esses vão talvez entender na pele. Quem quase nunca, ou quem nunca, né? Imagina aí. Eu estava na praia essa semana, e eu estava sentado lá e lembrando da cena que eu quase morri afogado. Devia ter uns 19 anos, e eu estava na Jocum já, e eu fui levar uma equipe para o Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, isso foi 2003, e aí, tinha ido na praia algumas vezes, quando eu era criança, adolescente, aqui no litoral de São Paulo, né, praia tranquila e tal, né, falei, e fazia aula de natação quando eu era criança, falei, nadar, eu sei nadar, ué, né? Aí fui na praia, Raul, segunda-feira, dia de folga de equipe, segunda-feira, alguém falou, não, vai lá no Arpoador, eu não conhecia nada do Rio de Janeiro, vamos lá, arrumar uma equipe, vamos para o Arpoador, uma praia, segunda-feira, no Arpoador não tinha quase ninguém mesmo, né? Não tinha salva-vida, não tinha nada, eu falei, eu sei nadar, é claro que eu sei nadar, e pulei no mar, né? 30 quilos mais magro, pensa.
A equipe ficou assim lá na praia, nós éramos 7 pessoas. E eu fui, irmãos, porque assim, a minha experiência com bar pontual aqui, né, Ubatuba, alguma coisa assim, né? Era isso, você vai indo até onde seu pé dá e fica lá, né? E tal, né, tranquilo. E eu fui, irmãos, eu fui. Mas de repente as ondas eram maiores que aquela que eu estava acostumado aqui. De repente, alguma coisa puxou embaixo, puxava-se, né? Embaixo, uma coisa completamente diferente do que o meu corpo conhecia. Irmão, de repente acabou o chão. Acabou o chão. E a onda vindo, e vindo onda. E ninguém dentro do mar. A equipe estava lá na areia, lá não sei na onde. Né? Ninguém, absolutamente ninguém. Eu falei, pronto, é agora. Né? É tão interessante, e aí talvez quem já passou por isso vai lembrar, né, algo semelhante, o sentimento de desespero que vem do seu pé não tocar no chão. Grava isso. A profundidade que te desafia de você estar tão debilitado e não sentir os seus pés num lugar que te dê segurança. A angústia de morte é isso, irmãos. Você não ter aonde pisar e está com muita dificuldade de respirar por conta da profundidade. Uma hora lá deu certo, eu senti o dedão pisar um pouquinho de areia. Com certeza tinha um anjo na parada, não tinha como. Deu uma aliviada nas ondas e eu consegui terminar de chegar. Né? Mas aqui, eu estou usando essa história aleatória, para a gente pensar um pouco no que Davi chama de alma profundamente perturbada. Uma alma que não consegue sentir o chão. Uma alma que não está conseguindo respirar, não tem oxigênio. Uma alma que está lutando para sobreviver sem colocar os pés no chão. E é assim, irmãos, é assim que muitas vezes eu e você vamos estar diante daquilo que nos acomete, que acontece, diante de escolhas que nós fizemos, que não foram bem-sucedidas, diante de realidades a qual nós estamos inseridos, uma alma que não consegue se sustentar e falta oxigênio. E aí é interessante, porque ele vai falar no versículo 6, olha só. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. E aí, sabe aonde essa angústia profunda alcança? Qualquer semelhança à sua vida não é mera coincidência, viu? O sono, irmãos. Ah, o sono. Sabe, quando você quer descansar, eu só queria deitar e dormir. Aí Davi falou assim, mas eu chego, está alagado. Quer dizer, eu chego para descansar e aonde eu encontro descanso, eu também afogo. Eu também afogo. Sabe, uma noite mal dormida? Porque uma voz insiste, um pensamento, uma emoção, um sentimento, alguma coisa indigesta vai te custando e te custando. Custava para Davi tentar dormir e o menino ali quase morrendo, ainda vivo, e ele tentando, orando e clamando e não ouvindo da parte de Deus a priori alguma coisa. E aí ele vai dizer o quão alagado estava o seu quarto, a sua cama, o seu travesseiro, mesmo ele sendo rei. Ô irmão, isso aqui é interessantíssimo, porque o que nós estamos falando aqui não tem a ver com quantidade de dinheiro, de posses, quer dizer, né, engano seu se você pensar, se todos os seus problemas financeiros tivessem resolvidos, a sua angústia estaria também. Isso é engano, irmãos. Nós não estamos falando aqui de resolver coisas práticas e objetivas do dia a dia. Nós estamos falando de questões bem mais profundas do que isso. Ele, com todo o seu poder, se via alagado em meio às suas lágrimas. Uma tristeza que vai consumindo os olhos. E esse é um elemento muito característico de uma angústia profunda. Quando o seu sono começa a ficar comprometido. Seu corpo está cansado. Quer dizer,
Você tem todos os indícios para chegar, deitar e dormir. Só que não. Só que o que te espera ali, na verdade, é a sua angústia insistindo e duelando, e ela consegue ser mais forte. Ela consegue ser mais intensa do que a necessidade que você tem de dormir. E assim Davi, então, vai apresentando o seu desafio humano frente a essa angústia. Bom, alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Vamos seguir? Segundo salmo, Salmo 22 agora. Nosso salmo messiânico, como o Marcos já ensinou para nós. Vamos falar sobre desamparo e abandono. A gente sai da angústia e vai para o desamparo agora. Preste atenção. Lembrando que esse salmo aqui, ou parte desse salmo, foi dito por Jesus na cruz. Salmo 22. Preste atenção. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam.
que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. E se falará do Senhor à geração vindoura, virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Salmo 22. Naturalmente, irmãos, um detalhe importante, tanto no Salmo 6, no 22 e em muitos salmos, né? É a maneira como o salmista ele expressa elementos da alma, digamos assim, e elementos do espírito, que é quando ele vai tratando de como ele se sente diante do que está acontecendo, angústia, desespero, né, abandono, rejeição e outros sentimentos que a gente vai ver aí ao longo das aulas, né, e como ele mesmo responde para si, nessa poesia, no saltério, né, pela fé, a partir da natureza do caráter de Deus. Né. O nosso foco aqui, no 22, como foi no 6, é a ênfase naquilo que a alma dele está apresentando. Tá bom? Vamos lá então? Um pouco do contexto. Agora, 2 Samuel 15, uma parte bem interessante da vida de Davi. Tá? O contexto básico que foi escrito aqui. Primeiro, então, você tem aquele, entre aspas, reinado de Absalão. Né? Então, você tem aqui uma perspectiva de trono, né? Que não foi natural, que foi meio no laço, que foi a partir de um mau caratismo desse filho de Davi. Né? E aí Davi foge, a partir daquilo que Absalão vai dando o tom. Né? Ele sai correndo, ele pega ali o que ele consegue, vai embora. Né? E aí tem muitas críticas nesse momento aqui, abre aspas, né? Ou melhor, abre um parênteses aqui, uma nota de rodapé, que Davi era um pai frouxo, que Davi tinha muitos problemas familiares. Isso aí eu deixo para quem quiser falar, né? Não vou me adentrar a esse campo familiar de Davi, mas é um consenso entre alguns autores que vai pensar ali a vida de Davi, que as questões familiares em Davi eram bem desafiadoras para ele. E essa é uma cena onde isso fica muito claro. Quando o filho toma o trono, amarra, ele ainda estando vivo. Né? E aí tem um momento em 2 Samuel 15, que ele então vai expressar ali, junto com aqueles que fogem com ele, que estão com ele, né, que não ficam com Absalão, esse movimento de trazer consigo a arca e ter a arca como um principal elemento de tudo que está acontecendo para além do trono e do reinado, ter a presença de Deus junto. Né? Então esse é um contexto, e é desse contexto que a gente vai ter o Salmo 22. Né? Vamos pensar um pouquinho juntos? Né? Vamos falar um pouquinho do sentimento de desamparo que o salmista traz para nós. Isso aqui é bem precioso, principalmente, e aqui, irmãos, tem uma revelação muito profunda. Porque se Jesus orou na cruz, ou expressou isso na cruz, irmãos, preste atenção nisso aqui. Jesus, o Deus em forma humana, ele sabe exatamente o que é ser rejeitado e desamparado. Eu vou repetir. O meu Deus e o seu Deus, em forma humana, sabe o gosto da rejeição e do desamparo. Quer dizer que ele sabe quando isso afeta a sua pele ou afeta a minha pele. E ele não sabe, não no sentido de uma teoria. Ele sabe porque ele já passou por isso. Então Deus, ele tem uma empatia com essa perspectiva da natureza humana, não no campo, né, de imaginar o que é a rejeição, mas dizer, eu sei o que é isso. Irmãos, isso deve ser muito precioso para você, quando você compreende isso. Quer dizer que é uma oração que é feita para alguém que entende de maneira exata o que é se sentir desamparado. Esse salmo começa com uma pergunta.
que não tem resposta, pelo menos no Salmo a priori. Por quê? Por que você me desamparou? Por que o meu sentimento, a minha alma, ela olha para dentro, ela volta para si, e a única coisa que ela encontra é um nada, é um abandono, é um desalento. É esse lugar onde os meus ossos, de novo, eles não conseguem se estruturar. Então o salmista ele se lança numa pergunta para Deus. Isso é interessante, né, irmãos? Porque essa pergunta não desvirtua a natureza e o caráter de Deus. Ele não está afrontando a Deus. Nem Jesus estava afrontando a Deus ali. Olha que coisa interessante, irmãos. Quer dizer que eu e você, numa oração sincera, quando a nossa fé está minguada, quando você olha para dentro de você mesmo, né? E tudo que você ouve por aí tá assim porque você não orou, hein? Você não ora, você não faz isso, aquilo, ou seja, uma série de falácias que envolvem uma relação de causa e efeito para trocar com Deus. Aí você se sente pior do que qualquer coisa, né? Porque você está desamparado, a sua fé não te sustenta, não tem vigor, né? E o máximo que você pode ouvir do outro, né, de uma polifonia, essa é uma palavra boa para você aprender. O que é uma polifonia? São muitas vozes. Polifonia, vozes e vozes e vozes, vindo para tentar, como Jó tinha uma polifonia dos seus amigos e dele mesmo. Está vendo, Jó? Por que você está aí? Você fez por onde, Jó? Ah, Jó, você fez por onde? Mas o salmista aqui, para além dessa polifonia, ele se lança numa pergunta. Eu não estou te vendo. Eu estou me sentindo abandonado. E aí ele começa, à medida em que ele vai apresentando esse lugar do desamparo, do abandono, ele volta novamente para o seu corpo e ele procura expressar isso com aquilo que o compõe enquanto ser humano. O coração agora vem para a cena. E coração aqui como o centro da alma. Ó, meu coração se derreteu, está derretido. Não é derretido de amor, não, irmãos. É derretido onde a vida ela foi escorrendo pelos dedos. Derrete e se escorre pelos dedos. A vida está escorrendo pelos dedos. Ela não se sustenta. Uma segunda frase. Secou-se o meu vigor. Vigor aqui, vida. Uma vida pulsante, dinâmica, uma vida que se sustenta, que consegue se movimentar. Isso é o vigor. Secou, não tem vigor. Não tem nem de onde tirar vigor. Não tem nenhuma fonte que me apresente o vigor. Uma outra expressão que eu achei tão interessante, e aí eu quero que você vá construindo um raciocínio, porque seca-se o vigor e a língua se apega no céu da boca. Boca seca, irmãos, pensa numa boca muito seca, precisando de água, precisando de alento. Não tem. Está tão seco, tão seco, tão seco, que a língua prendeu no céu da boca, está lá presa. De tão seco que está essa condição. E aí ele termina dizendo, e trazendo para a cena, junto com esse abandono, com esse desamparo, esse desafio de ter cães me cercando. E eu queria te perguntar nessa manhã, eu me perguntei quando eu estava fazendo essa aula aqui, quais são os cães que estão te cercando hoje? Pensa aí. Naturalmente, irmãos, o símbolo de um cão aqui, lembrei da Alana. Quando o cachorro do meu sogro ele sai, às vezes, não é nem o bravo não, é o outro cachorro, o ruivinho lá, aquele vira-lata adotado por nós, De vez em quando ele vai lá na base, e a Alana tem muito medo de cachorro. E ela é uma criança muito alegre, sorridente, vai, autônoma, vai na base de fora a fora e tal, mas quando ela vê o cachorro, ela entra em desespero e começa a gritar o pai dela ou a mãe dela. Então pensa nessa imagem, para a gente falar de cães aqui. Cães aqui é aquilo que se apresenta na minha vida e na sua, que o primeiro sentimento que a gente tem é de desespero. Falei, pronto. E aí começa a latir, começa a crescer, você não consegue ver um amparo, a Lana corre atrás de amparo,
Mas aqui Davi não está encontrando amparo. O cão está vindo, está latindo, a situação está volumando. Imagina ele fugindo do filho dele. Tudo que aconteceu, irmãos, lê em detalhes. Essa é uma parte muito, assim, cruel da história de Davi. Foi ele e Absalão. Leia com calma aquilo ali. Aqueles cães vindo, aquele sentimento, talvez aquela noção de, meu Deus, acabou, aquela derrota insistente, aquele sentimento de falência, está falido, está me cercando. O desamparo está posto. Naturalmente, no Salmo 22, como eu trouxe aqui, ele faz um contraponto com a natureza, com o caráter de Deus, mas eu quero dar ênfase na alma dele e o sentimento de desamparo. Para a gente chegar, irmãos, no Salmo 23, deixa eu ver se vai ficar boa aí. Deu para ficar um pouquinho. Tinha uma imagem bem bacana para a gente pensar o cuidado inesgotável de Deus. Quer dizer, depois da gente entender a profundidade de uma angústia, depois da gente entender o desamparo e o abandono próprios da nossa alma, onde nós não estamos isentos, onde mesmo sendo, e aí é interessante isso, né? Pensar Davi como um ícone, um homem segundo o coração de Deus, pensar em tudo aquilo que Davi, e preste atenção, em 2 Samuel, irmãos, ele já tinha vencido Golias, ele já tinha uma série de experiências com Deus, aí nas suas memórias, e ainda assim ele não estava isento de, como expressão humana, ter que encarar essa realidade da angústia e do desamparo. Mas o Salmo 23, que é, sem dúvida, o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Um salmo que eu te incentivo a decorá-lo, não no sentido religioso, não no sentido, né, decoreba por decorar, mas no sentido de colocar no seu coração, né? Tem uma preciosidade muito significativa para dialogar com a angústia e com o desamparo. Essa é a proposta aqui agora, né? Nesses próximos 20 minutos de aula, para a gente fechar. Como o salmista, de uma maneira muito curiosa, porque agora, cronologicamente, a gente volta, né? A gente vai para 1 Samuel agora, para entender o contexto. Ele vai nos apresentar aqui princípios que podem vir de encontro, num diálogo próximo aos nossos ossos, a uma alma que está profundamente angustiada, a um desamparo que não cessa, né? E aí vamos para o contexto? O contexto agora está em 1 Samuel 17. Né? Curiosamente, irmãos, você tem ali, não no capítulo 17, mas nos capítulos anteriores, quando ele ainda era um anônimo, a descrição de que para proteger as ovelhas, ele estava disponível no anonimato a enfrentar leões e ursos que vinham contra essas ovelhas. Vamos compor isso aqui, porque isso é importante, irmãos. Né? Davi não nasceu num dia e no outro dia estava lá já enfrentando Golias. Não é dessa ordem, não. Tem até uma série de palavras e meditações sobre isso, né? Quando você enfrenta leões e ursos nesse anonimato, né? É como se você estivesse desenvolvendo uma perspectiva para encarar os Golias que vão se apresentar diante de você. Mas para além dessa meditação, fato é que leões e ursos estavam ali na história, na trajetória de Davi, aqui, antes de 1 Samuel 17. Porque em 1 Samuel 17, que é o clássico que os nossos filhos vão aprender constantemente ali na escola bíblica dominical infantil, né? Você tem uma fé sendo afrontada por um gigante. Uma fé sendo afrontada e não tinha quem desse conta desse gigante, a não ser esse jovenzinho, ruivo, que vai com a sua funda, pega essas pedras, né, e com uma fé que ao mesmo tempo que é afrontada, ela também se coloca no fronte
ela também vai dizer, como fé afrontada, eu que vou diante de você. E aí nós temos uma vitória, de maneira miraculosa, totalmente inesperada, diante da proporção. Guardem isso, irmãos, porque aqui nós temos uma questão de proporção, que racionalmente não tem sentido. Um gigante e um moleque desse tamanho, proporcionalmente não se explica. Preste atenção, porque para a gente entender o cuidado inesgotável, você vai precisar ir para além da razão. Se você não estiver disponível para ir além da razão, não dá nem para seguir daqui. Porque a razão vai trazer a proporção, que você vai ficar fixado nela. Não, mas não dá. Não, mas não tem como. Não, mas de novo, tanto tempo que eu sou cristão, é a mesma coisa. Não está vendo? Não funciona. Você vai ficar racionalmente duelando com as proporções. Preste atenção nisso. Muitos, eu ouso dizer, na sua caminhada cristã, principalmente depois de um tempo já, vivendo algumas coisas com Deus, coisas preciosas, vão estar fixados na proporção do tamanho, do que é e do que eu sou. Então não tem como sair daqui. Irmãos, não segue. Salmo 23 não vai ser alcançado por você. A realidade que a gente vai ler aqui vai ser inalcançável para a sua razão. A razão não alcança essa vitória partilhada. Então esse é um ponto fundamental. Se você não colocar fé na sua razão, né, vai ficar bem desafiador apropriar-se dos princípios, aqui em especial, do cuidado de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, então? Cuidado inesgotável. O primeiro elemento, que é muito precioso, é como Davi se posiciona. Logo no primeiro versículo aqui, né? Logo no início desse poema, em dizer, meu pastor. Irmãos, é diferente ele falar assim, o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor é o meu pastor. A diferença está em como ele se relaciona, se projeta na relação com Deus. Meu fala de particularidade, fala de intimidade, fala de conhecimento, fala de proximidade. Nosso traz uma ideia de plural, de amplo, de coletivo demais. E aí nosso, naturalmente, muitos detalhes vão ficar de fora. E tem que ficar de fora, porque para ser nosso, não dá para trazer tanta particularidade assim, porque é nosso, né? E claro, tem coisas que é da ordem do plural mesmo, né? Então, assim, a nossa igreja, não dá para pensar a particularidade de todo mundo, é claro, isso é óbvio, né? A gente vai tentando na medida do possível. Alguns gostariam de um ar-condicionado, outros não gostariam nada, porque o barulho está demais, né? Alguns vão dizer, não, a igreja não serve aqui, teria que ir para outro lugar. Claro, são as particularidades, mas, em termos de instituição, a nossa igreja vai tendo essa orientação, e você orienta a sua particularidade dentro do que dá. Não é isso que Davi está falando. Presta atenção, usei um exemplo aleatório para chegar na essência. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Meu. Essa relação, meu, fala de um lugar de ocupação de Deus dentro dessa alma de Davi. É como se ele dissesse assim, o Senhor, como meu pastor, Ele me conhece de maneira precisa e exata. Ele sabe, Ele tem noção, Ele conhece os detalhes, os meandros da minha dor, das minhas necessidades. E aí, nesse lugar de meu, vem para o clássico, né? Um versículo talvez um dos mais conhecidos que a gente tem em toda a palavra de Deus, é esse aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Existe um convite aqui, irmãos, que Davi faz para a gente ressignificar o conceito de falta. O meu filho do meio é uma peça.
partir do temperamento dele, do jeitinho dele e tal, Natan, eu olho para ele e falo, gente, que coisa interessante, né? O Natan, ele existe a partir da falta. O que isso quer dizer, Saulinho? Quer dizer o seguinte, se alguma coisa faltar do jeito que ele quer, acabou, irmãos, esquece. Esquece a quantidade de carrinho que ele tem, esquece que ele estava na praia, esquece que ele acabou de chupar picolé, esquece, porque faltou. E aí ele começa a existir a partir da falta. E aí o choro, a reclamação nos próximos 40 minutos, ele deixa o que ele tem, porque a falta foi instalada e ele vai existir a partir da falta. Irmãos, qualquer semelhança comigo e com você não é mera coincidência. E meus filhos acabam sendo para mim uma fonte muito interessante para que eu me conheça em alguns aspectos de alma, né? Ele tem 4 anos, né, irmãos? Então, claro que a maturidade dele, de certa forma, legitima ele existir a partir da falta. Eu tenho 40. Eu vou fazer 40 em novembro. Existe uma diferença entre ele de 4 anos e eu que tenho 40? É ter existido tempo suficiente para ressignificar a minha vida a partir da falta. Isso é o efeito que a maturidade pode ter na minha vida e na sua, se a gente estiver disponível. O que a maturidade pode desenvolver emocionalmente, eu e você. Porque muitos de nós, irmãos, vamos existir de maneira imatura emocionalmente, fixados como uma criança que acredita que o mundo acabou, porque faltou o carrinho amarelo que ela queria. Acabou o universo. Só lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas. Muitas vezes estamos desafiados, porque o nosso conceito de falta, ele é uma expressão débil, imatura, minha e sua. O desafio de ressignificar isso é o que o salmista nos apresenta. Tem uma frase do Marcos, vou deixar o Marcos falar, porque senão eu vou errar ela aqui. Eu aprendi com ele essa frase, e ela é muito preciosa. Preste atenção. O Senhor é meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Vamos com calma. Com calma. Que o Marcos é profundo aqui, você sabe? Você é aluno dele. O Senhor é o meu pastor. Se nada me faltarás, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Irmãos, isso aqui não é uma apologia a tornar tudo evangélico, não. Não é isso, irmão, relaxa. Aqui não é uma forçação de barra teológica, para você ficar com a sua vida miserável do jeito que ela está, e tal, aceita que dói menos. Não tem nada disso, irmãos, preste atenção. Isso aqui é um convite para você ressignificar a sua falta. Não é que você não vá sentir falta, você desloca o lugar da falta aqui dentro. Você repensa essa falta. Irmãos, isso só é possível se você começar, naturalmente, como o salmista também vai fazer no Salmo 6, no 22, né, a trazer o seu espírito para conversar com a sua alma. Ou seja, elementos da natureza do caráter de Deus, que em Davi o Senhor é o meu pastor. Existe um elemento de pessoalidade, de proximidade, que vai fazer com que ele chegue a essa conclusão. Irmãos, a gente precisa ressignificar a nossa falta. Quando eu digo ressignificar, é que normalmente a minha falta e a sua, ela tem um significado. Que é assim, está faltando? Está faltando. Igual o meu Natanzinho ali, está faltando, acabou, já era, esquece. Meia hora de choro. Não, irmão, e pode bater, viu? Que ainda continua. Ali eu vou te falar, pode dar uma correção assim, que ainda assim a falta vai ficar ali, ó, no murmúrio, na fala, né? Mas papai, e aí naturalmente a vida e a maturidade pode proporcionar isso a ele. Como pode proporcionar a mim e a você. A gente ressignificar, irmãos, deixa eu te dar uma dica de coração, assim, bíblica, tá? Algo que tem me ajudado bastante, não como uma muleta, mas como um princípio terapêutico, chama o céu. Quando você vai, de tempos em tempos, oxigenando a sua alma, de que a sua vida não é aqui,
que a sua casa não é nesse lugar. Irmãos, quando você começa a se lembrar que esse mundo vai ter um fim, que você está aqui de passagem, que a sua cidadania não é aqui, você pode ressignificar a sua falta a partir do que é eterno. Porque o que te falta, irmãos, é dentro daquilo que é passageiro. Se você pega a eternidade e traz ela para perto, para dialogar, irmãos, a sua falta, mesmo que ela te custe, ela pode ter outro tom. E é isso que o Marcos trouxe para nós. É como esse versículo tão famoso, até banalizado e batido que a gente tem, pode começar a ter efeito na sua vida e na minha. E aí ele vai falar de uma alma refrigerada, né? Aquele dia quente, né? Quando eu morava no Rio, tinha umas coisas muito engraçadas que eu estava me lembrando nesses dias. Que era assim, a gente estava no centro da cidade e o Rio é muito quente, mas é muito, muito, muito quente na época do verão. Na época do verão, do outono, do inverno, é sempre quente. Mas tem épocas que era pior, assim, e a gente está lá de calça jeans, de camiseta, na rua, de tênis, e você começa a suar, está escaldante, está quente. A gente passava na frente de um banco que tinha ar-condicionado, a gente entrava e ficava lá assim, ó, eu pelo menos fazia isso, né? 10 minutos, aquele ar-condicionado torando assim, refrigerava assim, meu Deus, como era bom, eu tinha até ânimo para continuar minha trajetória de ônibus para ir para casa. Uma alma refrigerada, irmãos, é a sua alma cansada, escaldante, aquela alma do Salmo 6, ou do Salmo 22, a alma embebida de angústia, a alma do desamparo, ter um refrigério num dia escaldante, refrigera a minha alma. Aquela bebida gelada, aquele ar-condicionado na hora exata, aquele vento fresco, se apropria da imagem que você quiser, aí que fizer mais sentido, mas a gente está falando de um refrigério, daquilo que está escaldante, que está sendo drenado, chega a estar vivendo um processo assim de desfalecimento, né, de desidratação, e aí você vê um refrigério, você sente um refrigério, e é essa imagem que Davi vai trazendo, né? E olha que curioso, ainda que, preste atenção que a gente está no final, penúltimo elemento, ainda que, ou seja, relaxa, irmãos, você e eu vamos passar por um vale de sombra e de morte. A angústia, o sentimento de desamparo, sim, é da ordem do dia. Vai ser apresentado a mim e a você. E é interessante que, ainda que eu passe por um vale de sombra e de morte, ainda que me falte muita coisa, ainda que a angústia insista e o desamparo insista, Davi me chama a pensar que não há o que temer. De novo, baseado na natureza e no caráter de Deus. E aí, irmãos, a sombra aqui, né, não é a sombra do diabo não, tá? Relaxa, hein? Não tem nada a ver com, por favor, hein? A sombra aqui é uma imagem para você entender, assim como se você começar a correr nesse sol quente agora, e se desafiar a correr mais rápido que a sua sombra, você não vai conseguir, porque ela te segue, né? Eu aprendi isso com Pedro Borel, quando me deu aula lá na Jocum, minha TED, ele usava essa imagem, né? Que é que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E ele, aguçando o nosso imaginário, falava de como essa bondade e essa misericórdia de Deus pode ser contemplada como a minha sombra e a sua, que não se separa do nosso corpo na medida que a gente anda num sol que reflete ali o meu corpo naquela sombra. Assim é, segundo o salmista, irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus. A grande questão, para a gente fechar agora, é o quão disponível eu estou para começar a compreender isso. Dependendo do que você está vivendo, talvez você está fixado no Salmo 6, fixado no 22, e chegar no 23 é um desafio, né? Todo esse processo, como a própria palavra processo, ele é vivido, cada um na sua particularidade, com o meu pastor, com a minha alma, meu pastor, minha alma, minha angústia, meu desamparo, mas que encontra na natureza de quem Deus é, uma perspectiva
de que a minha alma, a minha angústia, o meu desamparo também podem encontrar um lugar de alento, uma alma refrigerada, um novo conceito para aquilo que me falta. Amém, irmãos? Feche seus olhos para a gente orar. E eu queria te convidar a responder a Deus com essa oração, diante daquilo que Ele falou com você nessa manhã, aquilo que ficou em evidência para você da parte do Espírito. Responda para Deus, mesmo que a resposta seja: eu não sei nem o que eu faço, continuo fixado na minha angústia e no meu desamparo. Me ajuda na minha pouca fé, Senhor. Me ajuda, porque eu estou indiferente a tudo isso. Me ajuda, porque o meu leito continua alagado e a minha alma debilitada. Senhor, me ajuda a encontrar o que Davi encontrou, mesmo com toda a sua debilidade, que é conseguir te chamar de meu pastor e alcançar um novo conceito de falta, não uma falta que me destrói, que me consome, uma falta que é ressignificada, porque eu estou voltando para casa, porque a minha vida não é aqui. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, por esse tempo aqui com os meus irmãos, pela beleza, pela virtude, pela libertação que há na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta de nós mesmos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado inesgotável. Não se esgota a maneira como o Senhor se dá a conhecer a nós. Cuida das nossas vidas. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, toca, Senhor. Toca na nossa alma, toca nas nossas questões que têm nos desafiado a nossa fé. Toca, Senhor, naquilo que tem duelado com o nosso sono, com a nossa paz, com aquilo que tem enfraquecido a nossa fé, com aquilo que tem abalado os nossos ossos. Toca, Senhor, como bom pastor. Refrigera a nossa alma, Pai. Eu oro por refrigério, Senhor, em nome de Jesus, por um vento impetuoso que vai alcançando a nossa pele, e à medida que toca a nossa pele, traz uma sensação de alívio, traz uma sensação agradável, prazerosa, e totalmente reconhecida pela nossa alma como sendo o próprio Deus. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, domingo que vem, ceia, depois Páscoa, daqui 3 domingos estamos aqui com o livro 2. Deus abençoe.